Boa noite, queridos. É muito bom estar aqui com vocês em casa novamente, sabe? Quando a gente sai um pouquinho, começa a ir na igreja irmã de um, de outro, a gente começa a dar uma avaliada, né? Assim, gente, que saudade da minha igreja, saudade de estar aqui com vocês, saudade daquilo que Deus está fazendo aqui. E quando eu começo a compartilhar com as pessoas daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, eu fico maravilhado. Eu começo a perceber, uau, essa aqui é uma igreja movimentada, né, gente? É uma igreja que está chacoalhando mesmo, e eu quero contar com você para isso. Nessa noite eu tenho algo que Deus tem colocado no meu coração para falar. Eu também tenho vivido dias bem difíceis nesse ano. Esse ano começou bem intenso para a nossa família. Perdi minha avó há 3 meses praticamente atrás, meu tio, nesse final de semana, e foi assim, tem sido bem difícil para a gente lidar com tudo isso. Mas eu tenho ficado tão feliz por ouvir de Deus, de fato, convicções que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem zelado por nossa vida, e mais do que isso, que a nossa história é escrita por Ele. E esse texto em especial é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, porque é um texto que mostra para a gente um chamado, a partir desse chamado, uma definição, uma resposta ao chamado e um desafio que Deus tem dado a uma pessoa. E esse desafio se resume a nós também. Deus desafia a gente a viver de forma diferente, e esse desafio ele é estendido para todos nós, de maneiras diferentes, em momentos diferentes, em propósitos diferentes. E eu quero te mostrar isso. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Lucas, capítulo 1, versículo 16. Eu não vou projetar, tá bom, gente? Abra sua Bíblia aí. Hoje você vai abrir sua Bíblia, anotar no seu aplicativo. Que eu tenho visto assim que uma pessoa me falou assim: pastor, você deixa os crentes tudo preguiçosos da igreja. Eles nem Bíblia mais abrem lá. Você está falando, eles estão só sentados, curtindo o ar-condicionado, assistindo a pregação lá. Então agora acabou com esse negócio. Vocês vão anotar aí, certo? Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vamos ler? Diz assim, 26. Alguma dúvida? Versículo 26, desculpa. Capítulo 1, versículo 26. Certo, gente? Posso começar? Vamos lá. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um menino, a um filho, e chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, a sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e irá conceber um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração nessa noite, que a Tua mensagem, a Tua palavra possa penetrar em nossa mente, nosso coração e transformar o centro das nossas emoções, das nossas decisões, das nossas ações, ó Pai. Que possa mudar tudo na nossa vida. Em nome de Jesus, fale ao nosso coração poderosamente, que a Tua mensagem se faça nova todos os dias em nós. Amém. Essa é uma mensagem que deixa a gente intrigado. Esse é um texto que começa a trabalhar no meu coração já desde que eu estou lendo, porque começa com uma ação do próprio Deus fazendo algo. Pensa,
Deus envia um anjo a uma menina e começa a falar coisas que ela não espera. Algumas pessoas começam a falar para mim aqui na igreja, falam assim, pastor, você vem com umas ideias, dá notícia para a gente, você vai falando, a gente vai sentando até de apavorado. Eu não chego nem perto desse anjo, pensa só. As notícias que o anjo deu aqui não são nada perto do que a gente vive no dia a dia. Talvez, eu não sei se você já viu um anjo, se isso tem acontecido na sua vida, mas eu quero falar para você que esse anjo que apareceu para Maria, ele vem da parte de Deus, e ele começa a fazer algo inusitado na vida dela. Ele vem para mudar todo o sentido e o rumo da vida dela, e quando a gente percebe isso é maravilhoso. Eu quero passar alguns trechos desse filme, dessa história com você, para que você perceba. Uma coisa que tem que estar na sua mente, assim, uma frase, uma ideia que tem que estar na sua mente para a gente poder ler isso juntos, é a ideia central dessa parte de texto. A ideia central disso tudo, desse pedaço de texto, a gente chama isso de perícope, é: para Deus nada é impossível. A grande mensagem, o centro, o foco que a gente tem que perceber nessa mensagem do anjo é exatamente essa: para Deus nada é impossível. Essa é a deixa que ele faz para tudo que vai acontecer no Evangelho. Quando você tem isso em mente, então você consegue ler de forma mais clara tudo que está acontecendo. Hoje Gabriel faz essa afirmação para ela no versículo 37, para Maria. E essa afirmação vem no momento de reflexão, que ela está ali pensando nas coisas que ela acabou de ouvir. E eu quero te falar exatamente que tudo começa com um encontro mais que esperado. Deus planejou esse encontro com Maria. Talvez você não percebeu, o versículo 26 diz então que o anjo procura então uma cidade, lá a cidade chamada Nazaré, na Galileia, e visita uma menina chamada Maria. Ela é identificada então no versículo 27 como uma virgem desposada com um homem, ou seja, uma pessoa, uma menina que era prometida em casamento. Isso é bem diferente do que a gente vê hoje. Hoje não é um compromisso simples como a gente tem, de compromisso de namoro ou noivado. Esse compromisso que José tinha com Maria era um compromisso do qual ele já tinha pagado um dote, ele já tinha feito compromisso com a família e estava tudo certo. Maria seria a esposa dele. A partir daquele momento, mesmo que ele não tinha ainda deitado com ela, não estava morando com ela, esse compromisso já havia sido feito. Maria era praticamente, quase a esposa de José. O que estava acontecendo? Faltando chegar o dia do casamento. Esse compromisso era algo muito mais sério do que o noivado que a gente vê aqui hoje. E por que eu estou te falando isso? Porque essa é uma informação extremamente importante. Maria não tinha como fugir disso. Maria não podia mudar esse destino, Maria não tinha como fazer, ela só podia então se divorciar ou simplesmente ela iria ser apedrejada, porque é o que sobrava para ela, de uma duas, apareceu grávida, ou você vai ter que divorciar, tudo bem, tranquilo, vou lá, não causar nenhum pânico para todo mundo, ou eu vou botar para quebrar, é o que ia acontecer com ela, mas de repente, Deus planejou um momento, um lugar na história, para mudar o rumo da vida de Maria. Olha para mim um instante. Deus planeja momentos da nossa vida e na nossa história para mudar o rumo da nossa vida também. Em algum lugar da sua história, Deus entrou e falou e começou a agir. Isso é importante a gente observar, que todos nós que tivemos um encontro com Deus, já fomos chamados assim como Maria foi também. E pode ser que seja um lugar inusitado, um momento inusitado, parece que nada fazia sentido, mas Deus vem e fala ao nosso coração. E quando Ele fala ao nosso coração, coisas novas acontecem. E eu quero te mostrar isso na prática na vida de Maria, como isso está acontecendo. Maria, então, prometida a casamento, está lá tudo certo, José seria então o seu marido, e Maria tinha agora um grande desafio pela frente. Detalhe, Maria tinha nem 15 anos de idade, era uma adolescente que era temente a Deus, uma adolescente que não pelo fato dela orar sempre, dela jejuar, dela cumprir as leis, Deus, por graça dele, escolheu Maria. Deus, porque Ele quis, simplesmente Ele virou e falou assim, é com Maria que vai acontecer isso. Deus olhou para as mulheres lá da Galileia e olhou e falou assim, lá em Nazaré eu vou escolher aquela menina de 15 anos de idade ou menos, para que o meu filho entre na terra. Você já imaginou o que é isso? Você imaginou o que Deus estava fazendo? Maria talvez tinha sonhos, Maria talvez tinha pensado assim, eu vou fazer Unicamp, eu vou prestar Unicamp, eu vou tentar ser médica lá, vou trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, não, eu vou ser advogada, vou defender então as causas humanitárias, não, eu acho que eu vou pegar meu marido, vou comprar, a gente vai fabricar um grande veleiro, e fabricar um grande veleiro a gente vai sair pelos mares, a gente vai ser muito feliz, eu e José. Talvez Maria tivesse sonhos como esse,
E Deus entrou na vida dela, naquele instante, e falou assim: Maria, você foi agraciada com a minha presença. E tem gente que não percebe que Deus mudou a história da sua vida, porque você foi agraciado. Talvez até hoje você reclame: por que tudo mudou? Por que eu tinha planos e se frustraram? Por que... Você sabia que a Bíblia fala que os planos de Deus não se frustram? Se os planos dele não se frustram, de quem que você acha que vai ser frustrado? O seu, o meu, o nosso. E parece que a nossa vida muda completamente de rumo. Uma vez uma pessoa me falou assim: sabe, pastor, eu tenho medo de virar crente, porque eu conheci uns crentes que falam assim: olha, quando você conhece a Deus, é umas batalhas espiritual que tem, olha, é uma luta que a gente passa, é um desafio. Os caras que não são crentes começaram a ficar com medo. Ele falou assim: você pode explicar isso para mim? Eu falei: meu Deus, e agora? Fala que tem crente que faz um desserviço, né? Fala do amor de Deus, gente. Fala como Deus é bom. Fica mais fácil de explicar, né? Explica o amor de Deus, pastor. Tá fácil. Explicar batalha espiritual para quem não é crente, lascou. E quando eu penso em tudo isso, eu imagino que quando Deus entra na nossa história, é para mudar completamente. Você não precisa mais se preocupar, porque Deus entra na história. Deus, ele escolhe a gente de uma maneira sobrenatural, uma maneira que a graça dele faz isso sozinho. Não é porque você merece, porque você quer. Ele vem sobre você e fala assim: agora é contigo. Ele olha para você e fala assim: Carlão, eu escolhi você. Jaque, eu escolhi você. É assim que vai ser. Osmarina, eu escolhi você. Paulo, eu escolhi você. E quando ele começa a fazer isso, ele faz porque algum plano ele já tem. Porque você acha que Deus pensou ali na hora e falou: eu acho que eu vou mandar meu filho lá. Isso estava decidido desde a eternidade. Deus já sabia o dia e a hora que Jesus seria enviado para o mundo. O plano de Deus é sempre assim. E essa é a história que acontece. O compromisso de Maria, de uma menina de 15 anos de idade, foi mudado completamente. O versículo 28 diz que o anjo aparece a Maria e diz: salve, agraciada do Senhor. Ele é contigo. Isso significa que você foi agraciada, é um privilégio especial. Deus olhar para você é um privilégio especial, Maria. É claro que Maria estava tentando entender tudo isso. Pensa comigo. Não é fácil uma coisa dessa. Maria está lá, nos seus afazeres. Talvez ela tinha já dado um tempo do Facebook, Instagram, estava tentando pensar em outras coisas. Ia cuidar da casa. E de repente aparece um anjo lá. Aquela asa assim, com cheiro de anjo, com luz de anjo. Você não pensa em anjo assim? Eu penso. Eu não penso em anjo com um hominho fraquinho, com um negócio negócio. Eu penso em um anjo, uma asa fazendo poeira na casa inteira, tal, aquele estardalhaço todo lá, e Maria lá no meio daquela muvuca toda, assim. E ela assustou. Por que ela assustou? Porque todas as pessoas da Bíblia que falam que viu o anjo, ele fica pálido, cai de costas, quase fica ali, ó. Eu não queria falar desse jeito para não assustar vocês, mas daqui, quando eu estou pregando, olha para mim um instante, presta atenção aqui em mim. Quando eu estou pregando aqui, eu percebo, sempre fica um anjo do lado direito e o outro do lado esquerdo, igual agora, assim. Mas não precisa ficar com medo, ok? Nem olhar. Porque quando vocês olham, eles correm. Não dá medo porque está atrás de vocês, então eu fico aqui, entre eles, estou brincando. Anjo, essa é a ideia, é apavorante pensar nisso. Porque não é algo natural. Não foi uma pessoa que bateu lá, Maria, eis que o Senhor enviou, foi o próprio anjo que foi lá. Pensa no coração, na cabeça daquela menina, como estava nesse instante. E ele fala assim: você foi agraciada, é um privilégio especial. Maria, você vai entender em instantes tudo o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer, Maria? Eu estou aqui para te falar que você foi escolhida por Deus para ficar grávida, você vai dar luz a um filho, ele vai se chamar Jesus, ele vai ser o Filho de Deus na terra, que vai salvar o mundo, ele vai viver para as pessoas, e tudo isso foi a mensagem do anjo. A Maria foi assim, ó, meio que... Deixa eu olhar se não tem cabo aqui, né? Para não... Maria foi sentando. Como assim comigo? Talvez você não prestou atenção quando Deus te chamou. Quando Ele apareceu para você. Talvez Ele não mandou um anjão, assim como foi para Maria. Mas Ele sutilmente destacou entre as palavras das Escrituras que você é um filho amado e que Ele vai usar a sua vida para mudar tudo que está em volta de você. Talvez ele não mandou um anjo que fizesse o estardalhaço e falasse em voz audível com você, mas ele deixou claro
diante de mensagens que você tem ouvido, que você é filho amado dele, que ele te escolheu para fazer algo importante e que a sua vida seria transformada. Mas você saiu daqui convicto de que você precisava pedir a ele para abençoar os seus planos e seus sonhos. Então você acabou não dando ouvidos para isso e não percebeu que Deus entra na nossa vida para mudar tudo mesmo. É assim que acontece. Maria, ela nunca mais foi a mesma depois desse encontro. E ninguém mais é o mesmo depois que se encontra com Deus. Amém, gente? Ninguém mais consegue ser o mesmo depois que tem um encontro com Deus. Então o versículo 29 diz que ela ficou agoniada então, turbou-se muito, aquelas palavras ficaram então no coração dela, aquela saudação que o anjo Gabriel dá a ela, com pouca informação, ele começa a perceber isso, ele fala para ela no versículo 30 assim, Maria, não temas, porque Deus achou graça em você, Deus viu graça em você e você está diante dele. Mais uma vez, a ideia é que você foi agraciada, é um privilégio especial, você foi escolhida para uma missão extremamente importante. E aquela menina de 15 anos assim, apavorada. Mas ela ouviu. E quando a gente fala que o anjo achou graça e viu, eu aproveito o momento também para fazer uma observação importante para nós. É legal aproveitar o momento que a gente deve corrigir o entendimento errado dessa maneira de interpretar o texto. Dessa maneira. A Vulgata Latina, que é a tradução latina da Bíblia, usada na Igreja Católica, traduz esse versículo 28, onde o anjo diz, Maria, salve agraciada, como Maria cheia de graça, em referência a Maria. E não aquilo que Deus está fazendo nela, mas sim o que ela de fato é. Não é exatamente como o texto diz, mas é como é traduzido pela Bíblia Vulgata. E isso, então, se torna um pouco mais preocupante aqui, por causa da afirmação do Papa Pio IX, né, quando ele fala assim, quando ele proclama em 1854 que a Santíssima Virgem Maria foi, desde o primeiro momento de sua concepção, por uma notável graça e privilégio do Todo-Poderoso Deus e pela virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador da raça humana, preservada, imune de toda a mácula do pecado original. Ou seja, isso está falando então da doutrina da Imaculada Conceição, da Imaculada Concepção. O que eu estou falando com tudo isso é que essa ideia, Imaculada Conceição da doutrina, se refere então à concepção de Cristo e não de Maria. Ou seja, em outras palavras, uma pequena inversão na ordem da tradução fez com que eles compreendessem que quem era cheia de graça, e por isso Deus estava usando, era Maria. Mas no fundo o que estava acontecendo é que Deus viu em sua poderosa graça a menina chamada Maria, e a encheu de graça, mas ela era pecadora. Ela continuou sendo pecadora, e foi salva pela graça em Cristo Jesus. O que não tira o mérito dela, de Deus ter usado poderosamente a vida dela, mas deixa para a gente uma ponta assim, muito mais bonita do que falar Maria cheia de graça, sabe o que é? Maria a pecadora, sabe por quê? Porque isso consegue me mostrar que Maria, sendo uma pessoa pecadora como eu, Deus usa também. Eu não preciso ser cheio de graça para que Deus me use. Eu posso ser uma pessoa pecadora e simples. O que deixa muito claro para a gente que Maria de fato não era cheia de graça. Era uma menina simples, que tinha pecados desde quando nasce, porque a gente nasce em pecado. Mas Deus acha graça nela, Deus a enche da sua graça e a usa. Se Ele faz isso com Maria, faz isso comigo, faz isso com você também. Amém, gente? É importante falar isso. E não é só isso que o versículo 28 traz, mas vamos deixar esse assunto para o Viver College, que aí quem quiser saber mais, Viver College na cabeça, né, Tiago? Aí você vai aprender um pouco mais lá. Nós não devemos perder de vista, então, a referência que Gabriel faz de Maria. O que ele fala? Ele fala assim, Maria, você é agraciada, é um privilégio especial carregar no ventre o Filho de Deus, é um privilégio em tanto isso. Então, o que acontece? Maria olha para aquilo que ele está falando e começa então a perceber que a partir daí tem alguma coisa que o anjo está querendo falar. E ele fala, né? Ele fala assim que você faz parte de uma missão especial. É claro, com as minhas palavras. O anjo Gabriel diz a Maria no versículo 31, e eis que no teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e esse filho terá o nome de Jesus. A palavra era comum, Jesus, é um nome comum.
É um nome que geralmente era muito comum naquele lugar, que outros também tinham. Yeshua ou Joshua, o Senhor salva, significa esse nome. E esse nome foi dado porque para ela, a partir do nome, era o significado daquilo que ia acontecer. O Senhor salva a partir do filho que está no seu ventre. O Senhor salva a partir da história que Deus está dando para você e está começando em você. O Senhor salva a partir do toque, do chamado dele, da missão que ele está dando para você. Era essa a ideia. E quando ela olha para tudo isso, começa a gerar algo no coração dela. Versículo 32 fala assim: e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Quando o anjo fala da grandeza que vai ser esse filho, de quem vai ser ele, de como vai ser, talvez Maria fica mais impressionada ainda. Talvez não é mais impressionada porque o anjo apareceu. Não está mais tão impressionada pelo tanto que o anjo falou que ela vai ter um filho. Mas por quem vai ser esse filho? Assim acontece com a gente também. Deus ele não tem um plano pela metade na minha vida e na sua vida. Isso não existe. Talvez em algum momento da sua história você falou assim, mas parece que eu tinha ouvido Deus falar algo tão claro para mim, parece que eu entendi claramente que era para eu fazer isso, e você não está falando coisa com coisa, você não está doido com isso. Parece que Deus falava coisas e eu compreendia, mas eu estou num deserto, parece que eu não sei rumo nenhum. Deus ele não fala pela metade, a história é dada em todo. Mas é claro que o texto foi registrado em outro momento. E esse registro é só para a gente compreender o início da história. Talvez essa conversa pode ter sido um pouco maior do que essa. Talvez Maria não tinha consciência ainda de que Jesus seria então traído, seria açoitado, seria pendurado numa cruz e seria morto. Talvez seria muita notícia para o anjo dar de uma vez. Mas a verdade é que Deus, ele usa pessoas simples para cumprir seus propósitos eternos. Deus usa pessoas simples como eu e você para fazer coisas inacreditáveis. Mas você está com a sua mente aí, né? Mas como isso é possível? Foi a pergunta de Maria. Como pode, a partir de mim, tudo isso acontecer? Maria não tem uma dúvida assim que simplesmente está colocando em xeque alguma coisa que não é possível isso. Ela está perguntando só como isso vai acontecer. A dúvida que surge no coração dela assim, tá bom, como que essa coisa vai acontecer? Me explica. E a pergunta dela é pertinente, porque ela fala assim, como posso eu dar luz a um filho se eu não me deitei com nenhum homem? Se eu sou virgem ainda? Como posso eu, então, ter um filho para Deus, para que tudo isso aconteça? Como pode, anjo, você deve estar doido, como pode, anjo, acontecer de eu ficar grávida, e esse filho ser de Deus, e ele vai ser esse cara que você falou tudo aí, que o trono de Davi vai ser dele eternamente? Como pode fazer isso? Como que vai acontecer isso, se eu nem me deitar com alguém, eu me deitei, se eu nem consigo ficar grávida? Lembra que eu falei no início? E o anjo fala para ela, para Deus, Maria, nada é impossível. Você reparou? Às vezes a gente sente no coração que tem algo muito grande para a gente fazer. A pergunta pode ser essa, mas como eu vou fazer isso? A resposta tem que ser imediatamente isso. Para Deus? Para Deus? Talvez você tenha olhado para grandes desafios da sua vida e tenha pensado assim, como que eu vou vencer isso? Para Deus? Talvez você tenha olhado para o seu casamento e falado assim, sem chance, eu fiz tudo o que eu pude. Para Deus? Talvez você tenha olhado para os seus filhos, que você tentou criar dentro da igreja, que ensinou o evangelho, e está preocupado com isso. Para Deus? Talvez você tenha olhado para a sua história de vida e fala assim, eu não consigo nem ser um crente bom, pastor. Eu não consigo nem ler a Bíblia direito. Eu não consigo nem me livrar desses pecados que eu cometo todos os dias. Eu não consigo nem ser uma pessoa honesta. Para Deus? Porque Ele chama pessoas simples para cumprir propósitos eternos. Porque para Deus nada é impossível. Amém, gente? Essa é a ideia. O texto chama a nossa atenção para a gente perceber exatamente isso. É isso que acontece quando o anjo começa a falar para ela assim, fala assim, Maria, presta atenção, não é biológico. Não vai acontecer uma coisa assim, vai ser
totalmente natural, mas é sobrenatural ao mesmo tempo. Dá para você entender, Maria? Não. Maria, você vai ficar grávida. Mas eu vou te contar o que aconteceu. A sombra do Altíssimo vai passar sobre você e você vai ficar grávida. Você entendeu, Maria? Não. Não dá. Mas você vai ficar. Porque Deus pode todas as coisas. Para Deus, não há impossível. Essa é a ideia. Eu acho que quando Maria estava lá repensando tudo isso, estava lá repensando, o anjo então dá uma embasada no argumento dele. Então ele fala para ela assim, algumas coisas a mais. Ele tinha que ter um tempo para Maria absorver tudo isso. Então ele vai, olha para Maria fazendo tudo isso, pensando, né, bom, você vai carregar o Filho de Deus no seu ventre, você vai conceber ele de forma sobrenatural, ou mais sobrenatural possível, e isso é quase tudo ainda, tá? E ele vai ser esse homem super poderoso, que vai ocupar o trono de Davi para sempre, e o seu poder vai ser eterno, e ele é o Filho de Deus. Maria está pensando em tudo isso, e nesse instante, então, o anjo, eu acho que preenche esse silêncio com o versículo 33. Ele fala assim, a propósito, a sua prima Isabel também concebeu um filho em sua idade avançada. Vou ler de novo. A propósito, a sua prima Isabel também concebeu um filho em sua idade avançada, e ela que foi chamada de estéril, ela está agora no 6º mês de gravidez, e é como se o anjo falasse assim, você precisa de mais alguma prova que aconteça próximo a você? Eu quero te falar uma coisa, enquanto você pensa nas possibilidades que Deus pode criar na sua vida, é como se o anjo estivesse falando assim para ela, enquanto você pensa naquilo que realmente pode acontecer na sua vida, eu quero que você entenda só uma coisa, sabe aquela parenta sua bem próxima, então, que todo mundo achava que era impossível ela ter filho? Ela está lá, no 6º mês de gravidez. E sabe o que eu entendo para nós também? Assim, quando você acha que é impossível, Deus faz surgir na sua mente, ou na situação próxima, algo impossível que ele já fez. Já percebeu? Acontece muito comigo. Quando você chega um momento que você acha impossível, Deus começa a dar uns flashes de coisas que aconteceram. Compartilhei com a Irene, lembra disso, Irene? Compartilhei com você sobre algo que tinha acontecido comigo lá em 2007, 2008, em Estivajeb. Nós tínhamos um grupo de jovens, a gente se juntou, líderes de jovens de diversas igrejas, para montar um grupo chamado Freedom Missões Urbanas. E esse grupo trabalhou na cidade, em prol da cidade, em conjunto, diversas igrejas. Isso nasceu no nosso coração em 2007, foi muito legal. Em 2008, nós fizemos algo incrível na cidade, quase que revolucionamos a cidade lá. A Marcha para Jesus que nós fizemos lá foi incrível, foi quase 3.000 pessoas, levando em conta que a cidade tem 7.000 habitantes. Pensa nessa proporção em Campinas, se deu uma chacoalhada na cidade. E assim, trouxe uma união para a gente como igreja, um propósito de reino incrível, incrível. E quando a gente acha assim que isso não vai dar certo, é impossível, Deus traz uns flashes. Eu já fiz no passado e posso fazer de novo. Talvez você tenha vivido dias difíceis, que Deus falou, você falou assim, tá bom, Deus, mas está difícil de engolir tudo isso. Como vai acontecer? Ele te lembra de coisas assim, eu já fiz no passado, e vai acontecer de novo. Eu já fiz perto de você isso. Você se lembra? Só vai acontecer de novo. O anjo falou exatamente isso para ela. Você lembra que a sua prima, sua parenta, ela tinha um problema com isso? E ela está grávida. Foi Deus que fez. Então, para Deus, nada é impossível. Maria, então, ouve a explicação do anjo. Aquilo desce ao coração dela. Essa explicação poderosa do anjo traz calmaria para o coração da Maria. Então Maria responde em fé humilde, no versículo 38. A resposta dela foi assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então o anjo a deixou. Isso é maravilhoso. Maria, então, uma menina de nem 15 anos de idade, tem o rumo, o destino da sua vida totalmente mudado, transformado. Maria, você não vai viver para os seus propósitos, você vai viver para os propósitos de Deus. Deus vai usar você para que o filho dele venha nascer, você vai cuidar dele, a sua missão vai ser essa, Maria. Os seus sonhos, as coisas que você está pensando, Maria, vai ser tudo em torno do que Deus está querendo para você, Maria.
Você vai carregar um filho no seu ventre que vai ser de Deus, que você não vai fazer da maneira normal, vai ser sobrenatural. Ele vai se chamar Jesus, porque ele vai salvar o mundo de fato. E mais do que isso, ele vai ser poderoso, vai ocupar o trono de Davi eternamente. Maria, uau! Como pode isso? Deus vai fazer, Maria. Ela pensa, e o anjo fala, ele já fez. Você se lembra? Ele vai fazer de novo, Maria. Ela vira para o anjo e fala assim, eu estou dentro. Pode contar comigo. E você? Se o próprio Deus aparecesse para você e te falasse coisas desse tipo? E se Deus falasse para você que tem um grande desafio na sua vida? Ame as pessoas que você está com dificuldade de amar. Eu tenho um plano em tudo isso. Repense o seu estilo de vida, porque eu tenho um plano em tudo isso. Repense a maneira como você tem lidado no seu dia a dia, porque eu tenho um plano em tudo isso. Talvez você tenha ouvido direto. Olhe para a sua vida, confie em mim, porque eu sou o Deus do impossível, mas você não acreditou nisso. Talvez diante de tantos desafios que você já ouviu do próprio Deus, você não conseguiu falar como a Maria, eu me submeto à vontade do Senhor. Talvez você, assim, olhou para tudo isso que o anjo disse para você, o próprio Deus disse para você, e você pensou assim, falou assim, Deus, eu tenho tantos sonhos, sem perceber. Sabe como que a gente faz isso? Quando a gente para de dar ouvidos. Pensou se Maria se levantasse naquela tarde, manhã, noite, e falasse assim, eu estou ficando louca. É muito sol na minha cabeça, estou até vendo o anjo falando comigo. Que besteira, deixa eu voltar a dormir. Pensou se nesse dia Maria tivesse olhado para todas essas coisas e falasse assim, sabe Deus, o Senhor não pode usar, tem tantas meninas aqui, eu tenho sonho, Deus, de fazer Unicamp, eu tenho sonho, Deus, de montar minha empresa, Deus, eu tenho um sonho de ser vendedor da Rinodê. Sonho é sonho, gente, você não pode sonhar. Eu tenho sonho, Deus, de ser músico. Vai atrapalhar meus esquemas, Deus. Será que Maria poderia ter falado isso para Deus? Poderia. Mas o fato de Deus se encontrar com ela mudou o destino da vida dela. Olha para mim. Deus muda a gente, dando novos destinos para a gente. Deus usa nós, pecadores, para propósitos eternos. Deus usa pessoas simples para construir algo incrível, porque Ele é Deus. Ele pode fazer o impossível. Então, para de acreditar que o impossível que Deus vai fazer é aquilo que você está pedindo para Ele. O impossível que Deus vai fazer é o plano dEle. Que Ele não está contando com a sua habilidade, Ele não está contando com aquilo que você sabe, Ele não está contando com nada daquilo que você pode. Ele achou graça em você. Ele viu você e falou assim, eu quero usá-los, eu quero fazer através deles. Foi exatamente assim com Jesus. Deus tinha um plano. Olhando para nós, viu um bando de pecadores, viu muitos daqueles que Ele havia criado se perdendo totalmente. Ele tinha criado tudo bom e perfeito, mas Ele viu que a sua própria criação se desviou dele, disse não para Ele. E o próprio Jesus se submeteu à vontade de Deus. E a descrição é que Jesus, então, não olhou para quem Ele era, o Deus cheio de glória, mas se despiu da sua glória e se vestiu como homem, cumprindo a vontade de Deus, fazendo aquilo que era a vontade de Deus. Pela vontade de Deus, Ele veio. A encarnação que esse texto fala vestiu carne humana, começou a sentir dores, necessidades físicas e emocionais, para se tornar alguém que Deus ama completamente, e mais do que isso, cumprir a sua vontade. Jesus deixou tudo o que tinha, para que a vontade de Deus fosse feita. Em algum momento ainda ele clama, Senhor, passa de mim esse sofrimento, mas não faça a minha vontade, esse é o desejo que eu tenho, mas faça a sua. Isso continua acontecendo.
Aconteceu com Pedro, era um pescador habilidoso. Numa bela noite não conseguiu pegar nada. Jesus chegou, deu uma palavra e falou: volta lá que eu vou encher essa rede de peixe. Ele voltou lá, a rede encheu de peixe. Pedro olhou assim e falou assim: como isso é possível? Que jeito que você fez? E a resposta de Jesus foi assim: Pedro, você não mais será pescador de peixes, mas será pescador de homens. Larga tudo e venha. Mudou a vida de Pedro. Pedro talvez sonhava assim: eu quero ter uma empresa com 30 barcos, eu quero cruzar os oceanos, eu quero expandir meus negócios. Larga tudo, porque sua vida mudou. O encontro que ele teve com Paulo, Paulo estava crescendo com sabedoria dos sábios da época, dos mestres da lei da época. Paulo estava cumprindo com a vontade da igreja da época. Ele teve encontro com Jesus e percebeu que não era enviado por Deus de fato. E mudou o rumo da vida dele. Eu posso te falar de versos aqui: Lucas, Mateus, João e tantos outros próximos da gente, porque Deus continua fazendo homens simples para propósitos eternos. Então, quando eu percebo que Deus quer fazer algo com a gente, eu lembro de Maria, como aquela que foi agraciada por Deus, que Deus escolheu uma menina simples, de uma cidade que ninguém dava nada, para ser portadora, geradora do Filho de Deus. Ele escolhe a mim e você também, pessoas simples, para propósitos eternos. Ele escolhe nós, para cumprirmos a vontade dEle em todos os lugares. Vamos orar?